né, e paciência, perceberam que nem sempre vocês me entendem. É normal em filosofia isso. Se eu fosse inteiramente claro, eu não estaria fazendo filosofia. Porque eu mesmo, por exemplo, se for ler A Crise da Razão Pura, um texto que eu já li não sei quantas vezes, existem momentos em que eu não entendo. Por quê? A filosofia, de certo modo, está sempre mexendo com os limites da linguagem. A gente não percebe. E eu até me lembro num curso maravilhoso que o Heidegger deu sobre o Sofista, o Diálogo de Platão, há um momento que um dos maiores filósofos do século XX disse, desculpe, esse texto eu não entendo. Certo? Então, o problema da filosofia é uma espécie de acostumar-se a derrapar na linguagem. Mas há momentos desse percurso filosófico onde a linguagem é, de certo modo, estruturada, construída, que ela fica uma espécie de monumento a que todos os outros filósofos passam a se reportar. Esse é o caso de Platão e Aristóteles. Certo? Aristóteles é um pensador assombroso. Tudo que nós pensamos em filosofia, se nós cavocarmos, está sendo pensado lá. Nós nos reportamos a ele de um único ponto de vista. Isto é, como é que ele se... Vamos dizer, como é que ele lidava com o desafio de Parmênides, que dizia o ser é e o ser não é, não pode dar nenhuma identidade ao ser. Ao não ser. Com isso, nessa sua resolução, do nosso ponto de vista, ele deixou pelo menos 5 pontos que eu preciso realçar para que vocês possam perceber como é que filósofos posteriores, sabe, já no século III antes de Cristo, começam a se desviar de Aristóteles e a criar caminhos alternativos. Muito bem, quais são esses pontos que eu procurei fixar? Primeiro, na análise do conhecimento, na análise de saber aquilo que a coisa é, por exemplo, que o que o sofista é preciso não apenas, como fazia Platão, dizer que ele é isto ou aquilo e achar onde ele está, em qual categoria, mas é preciso que a gente pense, diz Aristóteles, dentro de um gênero e encontre a sua diferença específica. Isto é, se eu for falar no homem, eu preciso ter no horizonte o gênero homem para que eu possa defini-lo como animal racional. Se eu for falar no galo, eu preciso pensar na espécie, ou no gênero dos galináceos, e pensar o galo, a galinha, o pintinho, dentro desse esquema. E que é um esquema organizador do próprio objeto. Isto é, ela é a essência. Então, a grande questão é escapar de um raciocínio que vai simplesmente se apoiando no acordo do outro, mas que vai agarrando o objeto, vai caçando o objeto de tal forma que ele se revele. Nesta caça, o objeto é dito que ele é de forma diferente. Ele é ou substância, ou ele é qualidade, quantidade, assim por diante. Então, aparece que a questão do ser, que é, e o ser que não é, que quebrava a cabeça dos filósofos, depois que Parmênides enunciou essa sentença, se esfarela.
Porque o ser é, desculpe, o ser é como substância, como qualidade, ou quantidade, ou como tempo, e é preciso então estabelecer como ele está sendo. Então, a questão foi, de certo modo, triturada e reduzida em pedaços. Terceiro ponto que eu gostaria de assinalar, que eu vou retomar todos esses pontos através do estoicismo. A proposição asseverativa, aquela que afirma que esse copo é transparente ou não transparente, não a proposição geral, como eu digo, olá, venha para cá, nada disso, mas a proposição que fala do real, ela é uma síntese de dois elementos, nome e verbo. Esta síntese representa uma síntese no real quando ela é verdadeira. E ela não representa a síntese do real quando ela é falsa. Tá certo? E desse modo, toda proposição que é assertiva, ela tem uma forma. Ela diz algo de algo. Diz do copo de algo, copo que ele é transparente. Se eu disser Pedro é mortal, eu digo de Pedro que ele é mortal. Tá certo? E é neste jogo é que as palavras propriamente significam. A palavra couve-flor pode imaginar, dá a impressão que ela está designando couve a flor. Não é verdade, a couve-flor simplesmente foi composta para agarrar um objeto, que é um determinado legume, mas quando eu digo a couve-flor está amarela, eu estou simplesmente construindo a significação na medida em que ela passou a ser uma palavra que indica o sujeito, que recebe a qualidade de ser amarela. Isso significa que a linguagem, ela tem uma identidade própria, ela é um processo significante, que se reporta ao objeto, obviamente tendo a mediação dos estados de alma. Então, se o português é diferente do inglês ou do tupi, certo? Isso não tem importância na medida em que os estados de alma do português ou do tupi são suficientemente semelhantes para refletirem, simbolizarem a estrutura do real. Certo? A mediação da alma, de certo modo, se torna transparente. Ela se torna uma espécie de vidro transparente que o significado passa sem perder o seu brilho. No caso, então, da proposição predicativa, que é Pedro é mortal, essa estrutura de dizer algo de algo dá uma coisa extraordinária, porque ela pode ser quantificada. Não? Se eu disser, não no caso individual, mas se eu disser homem é mortal, eu posso dizer todos os homens são mortais. Se eu disser o homem é branco, então eu posso dizer alguns homens são brancos. Se eu disser o homem é divino, aí eu posso dizer nenhum homem é divino. Com isso, eu posso dividir as proposições. Se eu disser, por exemplo, todos os homens são mortais, certo? Eu posso me reportar a uma outra proposição, que é nenhum homem é imortal. Essa oposição entre todos os homens são mortais e nenhum homem é imortal, certo? Faz com que eu tenha uma contradição. Ao contrário da simples oposição, quando eu digo isto é preto e isto é branco. Está claro? Eu tenho aqui uma estrutura da proposição que implica um princípio,
que eu não posso dizer de algo o que ele é e o seu contrário. Então, instala-se o princípio da contradição e a lógica passa a governar a linguagem e o mundo. Na medida em que eu tenho proposições quantificadas, com algum, nenhum e assim por diante, eu posso encadear as proposições de tal modo que, se eu der duas premissas, eu tenho uma conclusão inevitável. Isto é, eu tenho pela primeira vez na filosofia uma lógica dedutiva, que dados determinados princípios, eu posso tirar uma conclusão inevitável, necessária. Se eu disser, por exemplo, certo? Todos os brasileiros são homens. Não. Eu vou dizer no termos aristotélicos, que ele não diz o homem é mortal. Certo? Ele diz mortal é dito de homem. Certo? Porque justamente homem vai ser a substância, o sujeito que vai receber o predicado mortal. Então ele vai dizer o seguinte: mortal, vamos supor, é dito de todos os homens. Homem é dito de todos os brasileiros. Então, mortal é dito dos brasileiros. Isso forma um silogismo, isto é, três proposições ligadas de tal forma que a primeira, a segunda, necessariamente desencadeiam a terceira. Tendo essa estrutura silogística, mostrando que, para que eu possa dizer que mortal é dito de todos os brasileiros, eu preciso recorrer a quê? Ao gênero homem. Está claro? O gênero homem tem uma função causal estruturando a proposição. E com isso, aparece uma coisa absolutamente extraordinária. Uma combinatória de proposições, que é a lógica formal. Então, Aristóteles é o inventor da lógica formal. Eu posso ter vários tipos de silogismo, conforme as proposições sejam universais, ou particulares, ou negativas, ou afirmativas. Eu posso ter silogismos diferentes se o termo médio está nesse ou naquele lugar, funcionando daquele modo. Enfim, eu tenho uma combinatória. Isto é, eu tenho a possibilidade de sair de uma análise do real, imediata do real, e combinar o meu pensamento como se fosse uma matemática. E nós estamos, então, ali numa liberdade do pensamento que até então nós não tínhamos ideia que fosse possível. Muito bem, depois da morte de Aristóteles, é isso, o mundo se altera completamente, somente depois da morte de Alexandre, em 323 a.C. E depois da conquista romana, que unifica tudo aquilo que nós chamamos de Ocidente, ainda hoje. Alexandria se torna basicamente a capital do Ocidente. E Atenas se torna, ela volta sobre ela mesma. E ela fica uma espécie de capital cultural do Império Romano. Tanto assim que mais tarde, no século I a.C., não era estranho que um senador romano se dirigisse em grego aos seus colegas. Então, os senadores passavam, ao tempo, assim, os ricos romanos passavam uns tempos em Roma para aprender o grego, que era uma espécie de língua culta da época. Certo? E há várias escolas que, influenciadas justamente por Alexandria, nós chamamos de as escolas helenísticas. Nós temos fragmentos, em geral, desses textos. O melhor
melhor coleção desses textos foi editada por dois autores, Long, L-O-N-G, e Sedley, S-E-D-D-E-Y, que é The Hellenistic Philosophers, da Cambridge University Press, de 2007. Se quem precisar pensar, ler alguma coisa dos estoicos, alguma coisa de Plotino, não, Plotino nós temos as Enéidas completas, mas precisar ler Cleantro e assim por diante, vai lá que tem o que é preciso. Muito bem. Eu vou tomar para fazer o contraponto com Aristóteles os estoicos, mas os estoicos antigos, não os estoicos depois que eles vão para Roma, que eles se romanizam e assim por diante. Os primeiros estoicos. E por que eles são chamados estoicos? Porque naquela cidade altamente civilizada e altamente cosmopolita, que era Atenas, eles se reuniam nos Stoa, nas colunas ali perto do mercado, onde o nome estoicos. O primeiro deles, e todos eles são estrangeiros. Eles não são atenienses. Eles vêm dos lugares mais diferentes do Mediterrâneo. O primeiro deles é Zenão de Chipre, certo? Que é 322 a.C., mais ou menos, ninguém sabe exatamente, até 264 que ele viveu. Em seguida vem a escola dirigida por um filósofo que se chama Cleantro, que é sucedido por Crisipo. Crisipo é um outro monstro. A gente sabe que ele escreveu uns 700 opúsculos. Escreveu um doido. Certo? E a gente, ao reconstruir o seu sistema, a gente descobre que é uma filosofia que é essencialmente prática, que quer, antes de tudo, mudar os homens para que eles possam viver bem em sociedade. Uma sociedade que é universal, que não é mais simplesmente a polis grega ou a própria polis de Alexandria. São filósofos que estão preparando a vida, os jovens e as pessoas para terem uma vida prática feliz. Essa técnica de viver põe, de certo modo, a política de lado. Certo? Esses filósofos são estranhos. Por exemplo, um cético, bem mais tarde, né, como Sexto Empírico, que é do século III, IV depois de Cristo, ele é inteiramente ateu. Certo? O que lhe impede dele exercer as profissões, ele é médico, o que lhe impede dele exercer as profissões de alto sacerdote romano, percebe? Isto é, aparece a religião e se torna um pouco como ela é no candomblé. Ela é muito mais importante, não pela crença, mas pelas suas práticas. Desde que você execute determinados atos, não importa o que você creia ou não. Por isso os imperadores romanos ficavam absolutamente estarrecidos diante da teimosia dos cristãos. Por que não jogar incenso para um Deus que a gente não acredita nele? Não importa, importa praticar o ato. Esses filósofos são basicamente ou ateus ou divergentes da religião oficial, e isso não cria nenhum problema. Não existe nenhum Sócrates no estoicismo ou nas outras formas de filosofia helenística. E eles começam a pensar a filosofia ligada em 3 departamentos: lógica,
física e moral. Aí você já tem um susto. Lógica é ciência para eles? É. Para Aristóteles, a lógica, essa combinatória de proposições, tal, simplesmente é um instrumento do pensamento, mas ela não diz nada do real. Para os estoicos, a lógica diz algo do pensamento que é real. Por quê? Porque eles vão ter uma ontologia, um princípio dizendo que tudo que é antes de tudo um corpo. E se eu tenho a verdade vai ser um corpo. Então a noção de corpo se amplia, porque tudo que é, de um certo modo, passa a ser corpo. Então a lógica trata determinados corpos que estão ligados à verdade. A física é a ciência, justamente, dos corpos tais como eles existem na natureza. E a moral são os corpos tais como eles são manipulados na vida cotidiana. Então, o universo é formado de corpos. Bom, se o universo é formado de corpos, se eu disser a faca cortou a maçã, significa que o corpo faca operou no corpo maçã? Não. Se o corpo é fechado nele mesmo, eu não tenho um princípio de causalidade, tal como nós o conhecemos, ou tal como Aristóteles o conhecia. Então, o estoico, Crisipo em particular, vai dizer não. Se a faca cortou a maçã, é porque a maçã, de um determinado momento, ela recebeu nela mesma, ela incorporou o corte. E a faca, nela mesma, incorporou o cortar. Nós não temos, portanto, nós temos uma espécie de universo que não é atomizado, inteiramente integrado, mas de tal maneira que cada algo que existe, o algo que existe, ele é fechado nele mesmo. E a predicação, que para Aristóteles era o momento de exprimir a ligação dos objetos, passa a ser uma expressão de um corpo que adquire nele mesmo um traço ou perde o traço. Bom, mas o tempo é um corpo, o vazio é um corpo, o lugar é um corpo. Eu não posso dizer que esse lugar seja um corpo, porque eles não têm concepção, isso da antiguidade inteira, de um espaço cartesiano. Lembra-se, nós estamos pensando ainda em termos anteriores à filosofia do século XVI. Certo? Só com Descartes é que nós vamos ter o espaço cartesiano, em que nós dividimos o espaço, determinamos o espaço segundo coordenadas, e um objeto é determinado por 3 números que dão a sua localização. De forma que nós temos um espaço homogêneo. Para um grego e para um filósofo medieval, o espaço não é homogêneo. A esquerda não tem a mesma conotação da direita. A sinistra é sinistra. A direita é iluminante. Portanto, não existe essa concepção de um espaço uniformizado. E mais ainda, não esqueçam, somente depois de Galileu é que nós temos o princípio da inércia. O princípio da inércia que nós todos estamos acostumados a utilizar e a pensar nele, é altamente complicado. Porque ele diz o seguinte: o corpo sempre mantenha o seu estado de movimento. Para que ele altere o seu estado de movimento, eu preciso de uma força.
A força para um grego ou para um filósofo medieval é algo que cria movimento. Sabe? Não altera o estado de movimento. Então nós temos que pensar, quando nós estamos estudando um filósofo grego ou medieval, primeiro, que o tempo não é homogêneo, que o lugar não é homogêneo, que a força, o movimento é a passagem do repouso para o movimento. Isso é dado pela força. Para o moderno, para o grego, a questão é o movimento. Para o moderno, a questão é explicar o quê? O repouso. Porque o repouso só vai ser dado pela conjunção de forças antagônicas. Percebem? Nós estamos em outro universo do discurso, outra maneira de pensar. Bom, bem, se tudo é corpo, e se o espaço é este lugar que tem sinistra e direita, ele é corpo, ele não pode ser corpo. Então ele é um incorporal. Então, além dos corpos, nós temos incorporais. Os corpos existem, dizem os estoicos, mas os incorporais subsistem. Eles existem na medida em que um corpo ocupa um lugar, nós temos espaço. O tempo existe na medida em que um corpo ou vários corpos se expandem no tempo. E a mesma coisa o vazio. Se nós temos um vazio, ele não pode ser corpo. Certo? Bom, então, nós temos que ter, obviamente, uma concepção totalmente diferente da linguagem. E é isso que é fascinante nos estoicos, a meu ver. Se fala muito na moral estoica, tanto assim que nós mesmos, nós usamos a palavra, ele é um estoico, quando a pessoa é pertinaz e resiste aos sofrimentos. Isso é verdade nos estoicos. Mas o que me fascina mais é que eles pensam de uma maneira muito divergente daquilo que se tornou a tradição na filosofia ocidental. E que tem uma lógica muito diferente, que inclusive ficou na margem durante séculos. Ninguém dava bola para a lógica estoica. Até que no fim do século XIX, há uma revolução na matemática e na lógica, e aí se descobre, epa, a lógica estoica tinha um sentido muito peculiar e ela era uma alternativa à lógica formal aristotélica. Muito bem, então nós temos, antes de tudo, uma ontologia particular. Os corpos existem e os incorporais subsistem. O princípio da causalidade é um princípio que simplesmente faz com que cada corpo ilumine uma das suas propriedades, não há atuação entre os corpos. Bom, mas agora então, vai dizer um lógico esperto. E, aliás, é o momento em que as pessoas adoram lógica e adoram os paradoxos. Né? Dizem que um dos estoicos chegou a se suicidar, Diodoro, porque ele não resolveu uma charada que lhe foi posta na corte de Alexandria. Né? Então, alguém vai dizer, se o que eu digo, passa pela minha boca, se eu disser carro, então carro passa pela minha boca. Está claro? Dá um outro paradoxo. Epimênides, o cretense, diz: todos os cretenses são mentirosos.
O Epimênides está dizendo a verdade ou a falsidade? Ele está dizendo uma proposição falsa ou uma proposição verdadeira? Se a proposição for falsa, os cretenses são... Ele diz, Epimênides, eu, cretense, digo, todos os cretenses são mentirosos. Se ele disser verdade, a proposição está falsa, porque ele é cretense e está dizendo a verdade. Se ele disser, eu, cretense, digo que todos os cretenses são mentirosos, se ele está dizendo uma mentira, ele está dizendo a proposição ficou falsa e não tem solução para isso. Isso os filósofos sempre souberam. Não teve problema nenhum. Era a margem da linguagem. Complicou quando apareceu a teoria dos conjuntos. E que começou conjuntos terem essa propriedade maluca de se negar a si mesmo. Mas aqui eu tenho um problema lógico anterior, que eu digo copo. Tá claro? O copo, o que eu digo é o copo. Mas se eu digo, então, o que eu digo passa para a minha boca. Então o copo passa para a minha boca? Não. É óbvio. Mas qual a solução para isso? É que o que eu digo é um intermediário entre a palavra que está escrita, ou que está pronunciada, e a coisa e o corpo que está sendo dito. Se eu disser carro, eu tenho, em termos modernos, o significante carro, né? Com duas sílabas, com determinadas vogais, que eu posso escrever em português C-A-R-O, ou se eu traduzir para o francês, eu vou dizer voiture, embora voiture como signo, né, como significante, seja totalmente diferente de carro, as duas palavras se reportam ao mesmo objeto. Mas, nesse caso, se o significado está fora, ele precisa de um intermediário. Tá certo? Esse intermediário vai ser considerado pelos estoicos como um incorporal. Ele é um lecton, um dizível. É aquilo que permite o dizer. Isso altera a estrutura da proposição tal como era pensada na lógica aristotélica. E é muito importante porque essa explicação da proposição vai até hoje aparecer em determinados filósofos contemporâneos. Se eu disser, a maçã é vermelha, tá certo? O que Aristóteles dizia? Como é que Aristóteles dizia? Eu estou dizendo algo de algo. Certo? O vermelho está sendo dito da maçã. O vermelho está sendo dito da maçã porque a maçã está se avermelhando, ou ela se tornou vermelha. É um momento da própria realidade maçã. Para o estoico, ele diz, primeiro, um lecton, maçã vermelha. Certo? É um nome. Veja bem, a proposição fica dividida, é como uma torta em duas etapas, em duas camadas. Uma camada em cima, uma camada de fruta, depois a massa embaixo. Então nós temos a proposição, que é um nome, inicialmente, maçã vermelha. E depois eu assinto a ela. Digo, isso é vermelho, é de fato vermelho ou não é vermelho. Vocês perceberam a diferença? Isso vai aparecer muitas vezes em filósofos contemporâneos, então, como Foucault, Habermas e assim por diante, que dividem, a partir de um lógico do século XIX, que é Frege, você divide a proposição
Em vez de ela ser um movimento da predicação, ela é, primeiro, um lecton, algo que é dito por um nome, maçã vermelha. Aqui aí eu digo, é ou não é. Essa é uma estrutura da proposição que altera completamente o sentido lógico e, obviamente, está ligada a uma ontologia, que é uma ontologia completamente diferente da ontologia platônica ou aristotélica. Certo? Só que às vezes os filósofos modernos se entusiasmam com essa ideia. Tem um problema. Se eu disser essa proposição, se eu dividir a proposição nesses termos, a quantificação dela, dizer toda maçã é vermelha, que é uma proposição falsa, não pode ser pensada em termos interiores à predicação. Eu não posso dizer que a maçã é vermelha sendo ligada, o vermelho sendo ligado a todas as maçãs. Por quê? Porque antes não tem esse movimento de se dirigir ao objeto. Primeiro eu digo maçã vermelha, depois eu vi todas as maçãs são vermelhas. Isso é, a quantificação tem que passar para o assentimento. Os quantificadores, todo, algum, nenhum, tem que passar para o assentimento, que é uma questão complicada em lógica. Então, vamos ver, fazer o resumo. Os estoicos têm, primeiro, uma teoria do real, uma ontologia muito peculiar. O que existe são corpos, mas os corpos estão boiando em incorporais que subsistem. Isso faz com que a proposição seja dividida em duas partes. Uma parte que é o lecton, o que é dizível, e depois o dizer e o dizer sim ou o dizer não. Está claro? A proposição está dividida em duas partes. Eu tenho que perguntar, então, como é que fica a dedução? Porque as três coisas, os três momentos da lógica filosófica que nós estamos querendo desenvolver é, primeiro, o nome, a proposição, e depois a dedução. Como é que fica a dedução? Eu não posso pensar em termos aristotélicos. Se A é dito de todo B, e B é dito de todo C, A é dito de todo C. Isso não funciona. Então, eles precisam ter uma análise que é muito inventiva de como funciona o condicional. Se, então. Como é que funciona o condicional? Se eu estiver nessa sala, então eu estou falando. Como é que funciona essa ligação? Entre uma proposição e outra. Eu posso ter, para Aristóteles, isso está ligado a um processo de dedução, que é uma transferência feita pelo termo médio. O termo médio carrega o sujeito de um para o objeto do outro. É isso? Desculpem, se ar-condicionado me dá uma alergia. Não havendo o termo médio, porque não há causalidade, é preciso pensar o condicional de uma forma diferente. Hoje todo mundo que já estudou um pouquinho de lógica moderna sabe como é que funciona o condicional. De uma maneira muito estranha.
E é tão extremo porque ela é estoica. Quando é que eu digo que a proposição P e a proposição Q formam uma proposição? Uma única proposição. Se eu disser, Pedro é mortal e Pedro morreu, a condição qual é? É que a primeira seja verdadeira e a segunda seja verdadeira. Todas as outras condições, se eu disser Pedro morreu, Pedro não é imortal, aí a junção de E é falsa. Então, se nós tivermos duas proposições, P e Q, a junção delas é verdade quando P for verdadeiro, Q for verdadeiro, e todos os outros temos falso. Quando é que nós temos o condicional verdadeiro? Se P, então Q. Se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, o condicional vale. Se Q for falso e se P for falso e Q for verdadeiro, o condicional vale. Se Q for verdadeiro e P for falso, desculpe, se P for verdadeiro e Q for falso, vale ou não vale? O Giovanni aí sempre está perguntando. Vale ou não vale? Num carro. Se nós tivermos um C, então, um condicional, se o P for verdadeiro e o Q for falso, esse condicional vale? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não vale, porque se você tem uma pessoa que seria, ou sei lá, um primeiro que seria verdadeiro, depois um segundo que diz que ele é mentira, seria que sempre o segundo seria a continuação do primeiro um pouco mais desenvolvido. Não, mas acontece o seguinte, se você não tiver esta igualdade, essa aceitação que o P falso, o P verdadeiro implica um poder falso, você não pode explicar o silogismo seguinte. Todos os homens todos os homens são brancos. Não é isso? Os brancos são luminosos. Então, alguns homens são luminosos. Deu verdadeiro. Alguns homens são, de fato, luminosos. Assim, inteligentes e assim por diante. Se todos os homens são brancos e todos os brancos são luminosos, então todos os homens são luminosos? Não, alguns homens são luminosos. Tá. Alguns, tá. Tá certo? Você tirou uma conclusão de duas premissas. Né? Uma falsa e uma verdadeira. Uma falsa de duas falsas, você pode tirar uma conclusão verdadeira. O que você não pode nunca é ter uma proposição falsa, outra verdadeira, e tirar e fazer o conectivo verdadeiro. Por quê? Porque aí você não pode pensar, mas não pode caminhar, não pode ter conclusão. Está claro? Então, o condicional é formado da seguinte maneira. Dado P, que é verdadeiro ou falso, dado Q, que é verdadeiro ou falso, o único caso falso do condicional é quando P é falso e Q for verdadeiro. Aí a junção não dá. Aí a conexão é falsa. Isso não é satisfatório, porque não dá paradoxo, pelo contrário, mas dá situações meio escandalosas. Por exemplo, se a Terra está voando, certo? Então ela tem asas. Essa proporção, essa junção, esse condicional, é verdadeiro ou falso? Se a Terra está voando, falso. A Terra não voa. Certo?
então ela tem asas. Também é falso. Mas se falso, junto com falso dá verdadeiro, então essa proposição, se a Terra está voando, então ela tem asas, é verdadeira. Tá certo? Então, esse condicional material, como dizem os lógicos modernos, para ser aplicado, ele precisa dar uns jeitinhos. Certo? O jeitinho ou mesmo alguns dos estoicos deram, é o seguinte: é preciso que o antecedente seja possível. Isso é, a Terra está voando? Não, isso não é possível, porque ela não tem asas. Ela está se movimentando, mas não é todo movimento que tem asa, que voa. Para ter asa, para voar, é preciso ter asa. Então a Terra não está voando. Não é possível. Mas isso fez o seguinte, que a análise da proposição, eu introduzi algo que não é apenas a combinação das proposições segundo a verdade e a falsidade. Diabo, isso significa que a proposição entrou para a modalidade, para a possibilidade e para a impossibilidade. Está claro? Então, misturou os termos lógicos. Daí, os estoicos vão dizer, não, toda proposição tem um lado de modalidade. Ela tem que ser ou possível, ou impossível, ou verdadeiro, ou real. Certo? Então acontece o seguinte: o silogismo, se for simplesmente em nível proposicional, deixa de poder existir. Veja bem, se eu disser, se o cubo, em termos aristotélicos, se o cubo é dito da Terra, que é falso, e se a Terra é um sólido geométrico, que é falso, então o cubo é um sólido geométrico, que é verdade. Tá certo? Eu concluí uma verdade através de duas proposições falsas. Para evitar isso, que é o normal em cálculo proposicional, os estoicos vão dizer, não, tem que ser possível. Mas se nós pensarmos que só o possível determine a conclusão, nós vamos cair diretamente num paradoxo. Qual é? Vamos ver. Eu quero tirar uma conclusão. Certo? P, Q, ou se nome R. Eu digo, C, P, então Q, então R. O que aconteceu? Eu saí do condicional? Não, eu tenho C, P e Q, então R é um condicional complexo, mas continua sendo um condicional. Eu saí da proposição? Eu mostrei a proposição? Não, eu não demonstrei a proposição. Por quê? Como não tem a função do termo mediadora do termo médio, Aristóteles não tinha problema com isso. Ele dizia o seguinte, CP. Então, P está ligado a um termo médio, ele vai dizer CA é dito de todo B, e B é dito de todo C, então A é dito de todo C, tendo o B como termo médio. O termo médio funciona balançando. Não tendo isso, não tendo essa análise da proposição, os aristotélicos, os estoicos não podem explicar a dedução. Ora, todo mundo já sabe que tem matemática, todo mundo sabe, nós temos a época que a geometria foi organizada por Euclides. O livro de Euclides é um dos livros que mais foram lidos na face da Terra. Acho que Euclides serviu de manual de geometria até o século XIX. Todo mundo que aprendeu geometria aprendeu por Euclides. Acho que só a Bíblia foi mais lida aqui
que os elementos de Euclides. Então, os elementos de Euclides não têm uma explicação lógica conveniente, esse negócio está muito ruim. Aí eles fizeram, não tem silogismo como Aristóteles quer. O silogismo eu tenho que ter o A possível. Então eu digo A. E depois, se eu disser CA, então B, como A está posto, eu tenho a posição de B. Está claro? Então, em vez de eu ter um silogismo, simplesmente A é dito de todo B e B é dito de todo C, então A é dito de todo C, eu tenho CA. CA implica B, então B. Se eu tenho uma relação com a linguagem, que é uma relação de metalinguagem. Eu primeiro penso o A como existindo, depois eu digo o funciona, o condicional, e então o consequente passa a ser verdadeiro. Está claro? Vamos repetir isso, que não é simples, mas é fundamental. Que pela primeira vez nós temos uma estruturação da linguagem, em que você tem uma camada da linguagem objetiva e depois tem uma metalinguagem que pensa sobre ela. Tá? Isso vai ter, como você sabe, todo mundo aqui já viu falar em metalinguagem. Tá? E começa justamente com o primeiro passo disso foi dado pelos estoicos. Uma brincadeira. Tá? Vamos fazer um resumo, para que vocês entendam bem. Primeiro, os elementos que eu estou situando no estoicismo, que são, de certo modo, desnorteantes para o pensamento moderno. Primeiro, do ponto de vista ontológico, os corpos existem e os incorporais subsistem. Então, aparece entre a existência e a não existência um bicho misto que se chama um incorporal e que na filosofia contemporânea vai chamar significação. Tem o significante, a significação e depois a coisa. Primeiro elemento. Então nós temos corporais, o corpus, o incorporal, e um dos incorporais é o lecton, esse visível, entre o que eu estou dizendo e a coisa que eu estou dizendo. Segundo ponto importante, a junção das proposições, agora, é feita de acordo com seus valores de verdade, desde que eu ponha uma possibilidade no antecedente do condicional. Essa é fundamental. Então, nós temos aí a necessidade de pensar que o condicional é existente. Pondo o condicional como existente, o silogismo é afastado para ter uma outra forma de dedução. Eu digo A, se A, então B, que é chamado em lógica moderna modus ponens, que é o modo de pôr. Depois há outros modos tollens, assim, por exemplo. Há várias estruturações. Eu estou mostrando as diferenças. E a lógica moderna vai necessitar do logos ponens. Na hora que a lógica moderna diz que um condicional, a implicação, só é construído pelos valores de verdade de P e de Q, tá certo? Nós temos a impossibilidade de tirar a proposição Q como verdadeira. Que eu digo CA, então e B, então Q, depois se A e B, então Q. Então Q, eu tenho o que eles chamam de paradoxo de Lewis. Eu não concluo, não retiro da linguagem a proposição que eu quero dizer que é verdadeira. Porque sempre fica, vejam bem, se eu disser A, se A, então B. Ou se não, melhor, se A e B, então Q. O que eu disse foi uma proposição complexa
que é verdadeiro ou falso. Mas eu não tenho a verdade de B, de C. Se eu disser CA, então CA e B e C, então Q, eu não tenho a verdade de Q. Eu tenho a verdade do condicional. Para ter a verdade da consequência, eu preciso retirar a consequência desse jogo de verdade. E isso é feito, então, por um modo que pensa o elemento da linguagem, certo? Como algo que é linguístico, que é lecton, tá certo? E com isso eu posso ter uma análise diferente da proposição. Essa lógica ficou quase esquecida. Foi só no século XIX, ela começa a reaparecer, e hoje é normal que um aluno de lógica trate da lógica dos estoicos. Tem uma última consequência. Existe liberdade neste mundo dos estoicos? Se eu disser que a maçã é vermelha, no fundo estou dizendo que a maçã é vermelha por si mesma, certo? Em consonância com o vermelho que está lá fora. Se eu disser, a faca cortou a maçã cortada é algo que está ligado à própria maçã, que então passou a ser determinada como maçã cortada, não tem liberdade. Está tudo definido. Tudo acontece segundo um destino. E a palavra que é usada é uma palavra latina, é fato, mas no sentido de algo que não pode não acontecer diferente. Tá certo? Então, o grande problema dos estoicos, e nessa época, vários, nós só temos uma notícia de uns 300 opúsculos sobre o destino. O destino aparece como uma questão a ser posta. É possível que o homem tenha algum efeito ao operar no mundo e em operar a sua vida? Isto é, às vezes a gente começa a desenvolver a lógica e, de repente, o resultado é nós estamos meio fritos, porque nós começamos a cortar elementos que são, para nós, constituintes da nossa vida. Pensar que a nossa vida simplesmente está totalmente determinada é dizer, por que eu vou viver? Tá certo? Eu não vou examinar as várias soluções para o problema do destino. Mas uma das soluções, uma das portas, vocês já podem antecipar. Tudo está determinado, segundo a proposição está sendo dita, mas desde que eu assinta ou não, que eu assuma ou não assuma. Então aparece aí uma representação humana que vai ligar a questão da representação, verdadeira ou falsa. E a representação está ligada a uma ação de determinação da própria individualidade humana, de eu como individualidade. E aí aparece uma questão que não existia para os filósofos gregos até então. É que o indivíduo determina e se determina como no destino. E começa a se esboroar, se esboçar a questão do sujeito ator. Certo? Isso é algo que vai ter um enorme desenvolvimento na filosofia ocidental. Vamos, para terminar, fazer um resumo dos pontos que eu quis
tratar hoje e dar ênfase. Que quis mostrar a vocês que depois da monumental herança que a filosofia lógico-platônica tinha deixado para o Ocidente, não é por isso que caminhos divergentes deixam de existir. Né? A filosofia helenística vai ter o neoplatonismo, vai ter o pitagoricismo, vai ter outras filosofias importantes, mas talvez a mais difícil de ser compreendida e a mais divergente, e aquela que, portanto, mais coloca problemas à nossa reflexão, é o estoicismo. Eu assinalei no estoicismo alguns pontos. Primeiro, a ontologia deles é uma ontologia discreta, o algo que existe, certo? É o corpo, mas o algo, os corpos estão boiando em incorporais que subsistem, portanto, o mundo é cheio, por isso que vai colocar a questão do destino. A proposição, a predicação, deixa de ter aquele movimento interno que caracterizava na filosofia aristotélica. Quando eu digo Pedro é mortal, estou dizendo que mortal é dito de Pedro, na medida em que a mortalidade está sendo entranhada em Pedro, desaparece. Eu digo mortalidade de Pedro como um nome, depois digo que isso é verdadeiro, isso é falso. E, em terceiro lugar, que o silogismo, isto é, a dedução, tal como os medievais depois vão desenvolver e vão se chapurdar nele, desaparece para dar lugar a modus ponens, tollens e assim por diante, são 4, né, que pega a proposição e a vê como proposição para depois entender como é que ela funciona na dedução. Enfim, 3 pontos são radicalmente diversos das maneiras pelas quais nós estamos acostumados a pensar, e isso é um ganho para a humanidade inconcebivelmente grande e bonito. Vamos às perguntas? Não, os filósofos não são aplaudidos. Então, passamos às perguntas. Levantem a mão. Cláudia e Gabi estão atendendo vocês. Aguardem um segundo, a câmera chega até vocês. E procurem serem objetivos, por favor. Obrigado. Só porque você falou no começo da palestra que uma coisa vem de outra coisa, me faz lembrar da frase que toda mentira tem um fundo de verdade, então toda mentira vem de uma verdade. Em que lógica? Na estoica, isso? Eu acho que sim. A sua pergunta está pressupondo o seguinte, que eu posso fazer essa pergunta independentemente de um sistema filosófico. Exatamente o que eu estou tentando mostrar para vocês, e que perguntas abstratamente, desse jeito, abstratas, desse jeito, não tem sentido. Entendeu? Você precisa dizer, toda mentira, entendeu? Aí eu pergunto, mentira como? No cálculo proporcional, que a proporção é verdadeira ou falsa em determinadas condições? Mentira na dedução do silogismo, ou a mentira na dedução do modus ponens? Está claro? Então, a minha função aqui é dissolver questões como essa. E se você começa a entender um pouquinho de filosofia, você diz, isso, como é que eu posso pensar? Antes de pensar e estruturar a sua questão, você diz, qual é a linha do meu pensamento? Aonde eu vou me enveredar? E por isso que é importante, quando se faz filosofia, conhecer vários sistemas filosóficos, para você poder compará-los e entrar nesse caminho ou no outro caminho.
eu desconfio dos filósofos ou dos professores de filosofia que se casam somente com um filósofo. Aquele que só pensa em Nietzsche, ou que só pensa em Kant. Certo? Para mim, é um filósofo discrepante. Professor, quando você disse lá do exemplo da Terra tá voando, quando você disse da Terra tá voando e da Terra ter asas, que você colocou que a proposição só seria verdade se é possível. Mas aí vem uma outra questão. Para o estoico. Para o estoico. Como que eu defino o que é possível? Porque eu só sei o que é possível se eu souber a verdade verdadeira. Aí que eu vou saber todo o conjunto de possibilidades. Você tem que ter uma lógica modal, em que se define as condições de possibilidade, as condições de impossibilidade e as condições da verdade. Então você vai dizer, e aí você vai dizer o seguinte, a lógica para o estoico, a Terra está voando. Para ele é preciso imaginar como é que a Terra, como objeto, se ela pode ou não ter asas. Está claro? Tá. Então a ontologia aqui, o modo de ser, ou melhor, a física aqui, está condicionando o teu raciocínio. Para o estoico, física, não importa, física, lógica e moral. Pode começar, moral, lógica ou física estão entranhados. Tá, então, que nem, no caso, podemos analisar a física de Ptolomeu. Dado os conceitos que ele tinha envolvido, tudo aquilo era possível. E tudo aquilo era verdade. Entendeu? O quê? Se eu fosse analisar... Não. Ptolomeu, a Terra não voa. Não, mas você não entra no mérito de se isso é realmente verdade. Porque nos preceitos... Verdade. Não. É que essa questão que hoje você pega e vai tentar analisar uma coisa do passado. Não, e aí você vai tentar falar que ele fala besteira. Entendeu? A verdade, como nós vimos lá no caso das partículas elementares, vai depender das experiências e dos sistemas formais que você vai estabelecer. Tá certo? Se eu disser esse copo tem água, para nós que estamos aqui no mundo cotidiano, vocês vão dizer que é verdade. Certo? Mas se eu disser esse copo tem água oxigenada, enquanto você não fizer a experiência, você não vai saber se eu estou falando verdade ou falso. Então, esse dizer, isto é verdade, isso é falso, vai depender das condições de que nós estamos dizendo e exprimindo essa frase. Eu estou mostrando que quando os filósofos começam os seus sistemas, eles trituram essas condições e fazem coisas meio malabarísticas. E por isso que eles são interessantes. Porque eles nos jogam, eles nos obrigam a pensar em modos diferentes. A grande paixão que eu tenho pela filosofia é que se eu passo do texto do Kant para um texto de Tomás de Aquino, é como se eu tirasse um óculos vermelho e passasse para um óculos azul. Entendeu? Muda a maneira de pensar. E você só realmente sabe filosofia na hora que você é capaz de mudar de óculos. Descartes pensaria isso desse jeito. Platão pensaria isso de outro jeito. Tá certo? Por isso que, para mim, é totalmente irrelevante os dogmáticos em filosofia. Que dizem, como Kant diz, então tem que ser assim. Deixa o Kant em paz. Não. Boa noite, professor. Eu queria saber se, pelo fato dos estoicos utilizarem a linguagem desse modo tão elaborado, como no exemplo que o senhor deu da torta, eu afirmo uma verdade, maçã vermelha, e depois Pelo nome. Pelo nome, sim, maçã vermelha. E depois eu vou dizer se é verdadeiro ou falso. Eu não, todos nós. Eu queria saber se os estoicos levam mais em consideração o papel da razão humana na compreensão do mundo do que em Platão e Aristóteles, por exemplo. Pensa um pouquinho. Os estoicos levam mais em consideração a razão humana do que Platão e Aristóteles. Será que a razão tem o mesmo sentido em Platão e Aristóteles e nos estoicos?
Você acha que existe a razão humana? E depois Platão e Aristóteles se aproximaram de dizer o que é a razão humana e os estoicos disseram que é a razão humana? Não. A razão humana, tal como ela é pensada por Aristóteles, tá certo? Está ligada à capacidade de pensar. Para a capacidade de pensar, ele tem que dizer que eu preciso aceitar que o ser é dito de várias maneiras. Tá certo? O homem a palavra racional é uma tradução latina que o homem tem linguagem, tem logos. Certo? O homem é logos. O logos aristotélico é muito diferente do logos estoico. Tanto que o logos aristotélico tem uma questão, desde logo, se eu disser, amanhã vai acontecer uma batalha naval. Se eu disser que essa proposição é verdadeira, então eu já sei que amanhã é a batalha naval. Vai acontecer, então está tudo determinado, então está tudo. Só tem fatos determinados, não há nenhuma a possibilidade de o mundo ser diferente do que ele é. Está claro? Então eu tenho que aceitar, quando eu digo amanhã haverá uma batalha naval, há uma distância. Eu não estou dizendo isso ou é verdade ou é falso, porque senão o mundo não existe. O estoico vai dizer, amanhã haverá uma batalha naval, ele diz, bom, se eu estou admitindo que a batalha naval é possível, tá certo? Então, a batalha naval vai acontecer mesmo. E, portanto, não tenho liberdade nenhuma, a não ser que eu me coloque, vamos supor, na margem do mundo e digo, eu aceito que a batalha naval seja verdadeira ou não vai ser verdadeira amanhã e por enquanto é possível hoje. Então, o que eu estou querendo mostrar a você é que a razão aristotélica é diferente da razão estoica. Está claro? E que a noção de razão é uma noção complicada, porque ela não será a mesma em Kant. E muito menos em Wittgenstein ou Heidegger. A filosofia é descobrir esses sentidos divergentes, certo? Naquilo que nós estamos hoje aceitando como indubitável. Está claro? Vamos lá. Do ponto de vista conceitual, como é que se dá a intersecção entre ontologia e metafísica, filosofia estoica? Eu queria que você me explicasse se eu entendi. Do ponto de vista conceitual, o que é isso? Corpo e... É do ponto de vista conceitual estoico ou do ponto de vista conceitual aristotélico? Estoico. Bom, então eu já estou dentro disso. Aí, então faz essa pergunta. Do ponto de vista do conceitual estoico, o que acontece? Como se dá a intersecção entre ontologia e metafísica? Corpo, parte ontológica, e o vazio. Não, o corpo é físico. Físico. E... A metafísica? É. A metafísica é dada justamente pelo quê? Pelo incorporal. Veja bem, o que a metafísica começa a trabalhar é aquilo que não é corpo. Mas eu te faço uma pergunta. Se eu disser a proposição é verdadeira ou a proposição é falsa, esta proposição verdade ou falsa, ela é corporal, é um corpo ou é incorporal? Incorporal. Hã? Incorporal. Incorporal. Mas se eu disser a verdade, isso é corpo ou é incorporal? Depende do ponto de vista. Não, do ponto de vista estoico. Estoico? Eu não estou mais dizendo no jogo da verdade e da falsidade. Eu digo, a verdade é essa. É isto. A verdade é um corpo ou é um incorporal? Embora
os predicados verdadeiro e falso sejam incorporais. A filosofia mais física eu diria que é corporal. Corporal. Para o estoico, a verdade, a oposição verdadeira e falsa é um incorporal, mas a verdade é corporal. Está claro? Você percebe? Ele desalinha as concepções que nós temos de metafísica e de física. Porque ele faz da lógica uma ciência. Certo? A lógica é uma ciência porque a verdade é corporal. Tá bom? Como é que eles organizam ontologia com metafísica? Ontologia com metafísica. Então, você veja bem, você tem a física, tá certo? Dá um determinado tipo de objeto, que é o corporal. A lógica explica a verdade como corporal e os incorporais como verdadeiro ou falso, ou como os lectons. Então você tem a ontologia estuda o quê? O algo, para o Aristóteles, para os estoicos. Quando a proposição diz algo como algo, o primeiro termo dos estoicos é algo. Ontologia é do ente, mas o ente é, antes de tudo, algo, que é corporal ou incorporal. Aí começam as distinções estoicas da ontologia e lógica. Tá bom? É um mapeamento das questões, por isso que eu achei interessante a gente pensar um pouco nos estoicos, eles são tão surpreendentes as suas teses, que a gente começa realmente a ser, entendeu? Estranhando a filosofia. Qual a primeira frase da metafísica de Aristóteles? É o estranhamento que faz que a gente pense. É o taumachen, esse espanto diante do mundo, que o mundo seja. Tá? Eu estou querendo fazer um pouquinho, embora seja de uma maneira um pouco chata, assim, que vocês se espantem diante do mundo e dos filósofos, para que vocês possam começar a filosofar. Boa noite, professor. Boa noite. Eu não sou da área de humanas, então talvez eu não consiga fazer um questionamento tão profundo. As humanidades são muito decadentes hoje. Perfeito, isso é bom. Baseado nos comentários que o senhor fez na apresentação, muito mais importante do que os predicativos não seria descobrir quais são os conectivos ou os conectores para me chegar nessa conclusão que o senhor tanto comenta? Não, o problema todo é verdade. Eu preciso ver como é que a linguagem se conecta. Tá certo? Mas o problema é que se eu fizer uma análise simplesmente formal dos conectores, nós vamos dar paradoxos. Ou senão nós vamos dar uma lógica que fica muito pobre diante daquilo que nós queremos dizer, pensar liberdade ou não. Daí a filosofia moderna recusar esse caminho da lógica e recusar esse caminho da filosofia para entrar no outro. O que eu estou tentando mostrar a vocês? Como é que se desenhou um vasto panorama a partir do qual a filosofia foi pensada até o século XIX. Chegou no século XIX, esse esquema estoura. Não é certo? Estoura. Entendeu? É impossível pensar em termos aristotélicos hoje. Entendeu? Como é impossível pensar em termos aristotélicos, é muito simples. Nós vemos que uma partícula elementar é pensada como corpo ou como onda. O pensamento moderno estourou essa antiga maneira de pensar. E ela, a meu ver, estourou mesmo, entendeu? Até começa a estourar com Nietzsche. E aí veio uma crise enorme na maneira de pensar, que, a meu ver, acumulam em dois pensadores, a meu ver, absolutamente extraordinários do século XX, que são Heidegger e Wittgenstein, que refletem sobre a crise do pensar contemporâneo e, portanto, a crise do Ocidente. Porque nós somos marcados, enquanto ocidentais, por esse tipo de pensamento. Então, a crise, a maneira de pensar hoje, não é a maneira de pensar
como eu estou expondo. Mas eu preciso para mostrar que a maneira de pensar hoje é um pensamento também dessa crise. Tá certo? Senão nós ficamos, se eu não pensar que a filosofia é um pensamento da sua crise, eu vou pensar a filosofia como se ela fosse história da carochinha. Deu o chapeuzinho, fiz assim, assim, assim. Então, a mula sem cabeça fez assim, assim, assim. As pessoas aplaudem, acham bonito, interessante. Tem mais? Ou não? Eu tenho uma pergunta, eu acho que ela foge um pouco do tema, assim, mas você falou de uma ausência de causalidade, né, nos estoicos. Isso. Eu queria saber se esse pensamento estoico ele influenciou de alguma forma a crítica da causalidade que foi feita pelos empiristas depois, assim, se partiu desse pensamento. Não teve relação O estoicismo só tem importância na filosofia posterior, certo? Na moral. Certo? Só a lógica moderna recupera a lógica estoica. Certo? Você não tem nenhum estudo da lógica estoica até o século XIX, até o final do século XIX. Entendeu? A ideia de modus ponens, por exemplo, aparece, mas junto à lógica aristotélica. Não. E a predicação é tomada como ponto de partida de qualquer filósofo. A predicação vai ser somente posta em questão como maneira de pensar a proposição em Wittgenstein e em Heidegger. Tá certo? Por isso que eu estou dizendo que aqui é que a nossa quebra. Aí nós começamos uma nova etapa do filosofar. Certo? E nem mais é a filosofia tradicional. O Heidegger diz que ele não é um filósofo, ele é um pensador. E o pensamento dele está muito mais próximo da poesia, diz ele, do que da ciência. Tá certo? O Wittgenstein vai dizer, a filosofia... Caiu o meu... Corre aquilo, rapaz, senão eu estou... Vocês perderam o som. Me aparelha aí, vamos lá. Tá legal? Estão me ouvindo? Obrigado. Então, percebe? O Wittgenstein vai dizer, todos esses problemas filosóficos que você está examinando nascem de erros da linguagem, da gramática da linguagem. Você não faz boa análise da gramática da linguagem, nascem esses erros. Então, você tem aí uma situação extremamente complexa e extraordinária do pensamento contemporâneo. É? Por isso que eu sou tão... eu desconfio tanto dos filósofos que pregam filosofias hoje. Certo? Eles não estão levando a sério uma situação de crise. E o que eu quero mostrar a vocês, quais são os elementos da crise. Um dos elementos da crise é a predicação. Outro é a dedução. Outro é a própria noção de algo. É claro? Eu estou, enfim, fazendo o possível que vocês possam fazer filosofia, pensar filosofia e não simplesmente repetir filosofia como se vocês repetissem a história de Carlos Magno. Não? O senhor tem falado para a gente sobre os alicerces da cultura ocidental, e hoje o senhor falou muito da lógica, e eu gostaria de ouvir sobre o papel da matemática nesses alicerces. O senhor falou também de Euclides um pouco hoje, seria possível um resumo? Eu não sou filósofa, então... Eu de propósito deixei a matemática de lado. Certo? Porque a matemática é um caroço para toda a filosofia. Por exemplo, no caso de Platão, você tem as formas, não é isso? E depois você tem as imagens, você tem a forma do copo, depois as imagens, a forma do copo que não está aqui,
Isso aqui é uma imagem, a unidade dela é dada pela forma de copo. Mas eu digo que esse copo é um. Não é ligado à forma do corpo, do copo. Mas é um intermediário entre as formas e os reais aparentes. Aristóteles vai dizer que a matemática está ligada ao corpo. Lembra que eu disse do nariz adunco? O matemático separa a curva do nariz. Descartes vai dizer, né, que a matemática, certo, é a estruturação do mundo real. Certo? E assim por diante. Então, cada filósofo vai localizando a matemática de uma maneira diferente. A matemática não é interpretada da mesma maneira. E os grandes filósofos sempre tiveram que desenvolver, de explicar esse nó, que é essa ciência maravilhosa e que não diz o real, mas diz condições de possibilidade do real, e de repente, aquelas condições que eram estapafúrdias, não é isso? Múltiplos espaços, temporalidades diferentes, começaram a explicar o real. Né? Assim, a fazer imagens do real. Então a matemática, se eu entrasse pela matemática, eu estaria frito. Eu já estou meio frito entrando por essa linha. Então, na matemática, eu estaria realmente, né, querendo um pedaço de tempura. Eu não estou enxergando. Professor, é porque ele está na minha frente Tá. aqui. Parece haver, e o senhor até ainda há pouco fez uma ligação bem evidente, entre estoicismo, estoicos e a moral. É claro. E até, assim, na contemporaneidade, um certo quê de belo, de nobre, sempre que se traz à tona os estoicos. Né? Por exemplo, fulano tem uma atitude estoica, um comportamento estoico, há uma acepção de talvez uma certa rigidez, mas por trás disso há uma certa beleza, algo que realmente se destaca do ponto de vista moral. Então eu queria, saindo um pouquinho mais do aspecto mais lógico, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa herança do estoicismo, dos estoicos, para a moral contemporânea e o quanto a contemporaneidade poderia beber um pouquinho mais dessa fonte para que a vida se tornasse melhor. Eu, pessoalmente, não consigo entender filosofia se a filosofia não estiver a serviço de uma vida boa, trazendo aí um termo que é filosófico. Que é algo aristotélico. Aristotélico. Veja bem, os filósofos, como todas as pessoas, podem ser moralmente grandes ou pequenas. Tá? Existem filósofos maravilhosos e que moralmente não são lá grande coisa. Um deles, por exemplo, é Leibniz, que é bem um safadinho. Né? Mas é um filósofo admirável. O que os estoicos nos ensinaram foi, de um lado, um aspecto sublime de como enfrentar as intempéries da vida. Mas, de outro lado, você tem uma situação de tal forma independente que eu não sei se a moral contemporânea poderia aceitar. Por exemplo, a morte de um estoico pode ser entendida como algo não só natural, mas até o suicídio como algo
que o sujeito aceita e que os estoicos aceitam. É famoso um texto, eu não me lembro quem que descreve a morte de um romano. Aliás, vários romanos fazem esse gesto. Sêneca, né, o imperador diga, suicide-se, né? E ele vai lá, entra numa banheira, corta as veias e morre tranquilamente. Existem várias cenas, inclusive, de filmes em que aparece a morte do estoico como algo que ele determina e a família fica toda em volta, chorando. E num dos exemplos até interessantes, não tenho as indicações aqui, eles começam a discutir filosofia e o estoico fica tão interessado que ele pede ao escravo, tampe um pouco as veias para chegar ao fim do meu argumento. Você acha que nós poderemos ter, diante da morte, uma situação dessas? Se alguém estivesse se matando na minha frente, eu interferiria. Acho que cada um tem direito de se matar, aceito a eutanásia, mas normalmente alguém que está diante de uma dificuldade da vida, acho que não tem mais razão de viver, eu diria, quer pensar 2 minutos, vamos comer uma pizza, depois a gente resolve. Isso a moralidade contemporânea é uma moralidade muito mais fluida. Tá certo? A gente negocia com a norma de uma maneira que o estoico não negocia. Então, eu não seria estoico. Não. Como? Não seria exatamente essa contribuição à modernidade ou à pós-modernidade, o que se quer que se chame, negocia demais e os estoicos teriam um limite para isso? Não seria essa a contribuição? Porque eu estou perguntando exatamente da contribuição para a contemporaneidade, a vida moral. Eu acho que os estoicos nos ensinariam muito diante da esculhambação que virou a vida moral contemporânea. Isso não há dúvida. Que os políticos lessem um pouco da moral estoica, eu acho que seria muito proveitoso para todos nós. Mas dizer que nós pudéssemos ter comportamentos estoicos diante das adversidades maiores, eu tenho a impressão que a moralidade contemporânea tem um tal apreço à vida, e mais ainda, tem um tal apreço ainda das indeterminações da vida, que simplesmente se botar como estoico diante das intempéries é um pouco, eu diria, que forçaria a nossa forma de pensar a moralidade. Mas se você quiser ser estoico, eu não tenho nenhuma objeção. Professor, passamos... perdão. Passamos para a pergunta final do dia. Obrigado. Eu confesso que eu estou muito até emocionado por ouvir essa sua apresentação sobre a lógica dos estoicos. A minha expectativa era que o assunto não fosse ser tratado, inclusive, que só ficasse na questão ética, que é o que, de uma certa forma, se vê mais comumente em relação aos estoicos. O que fica difícil de a gente concordar é que essa lógica e mesmo a postura ética só foi retomada pela nossa filosofia ocidental no final do século XIX. Na nossa modesta, porém sincera opinião, é consistente o questionamento do colega quando ele fala do empirismo inglês. Como? É consistente o questionamento que o colega fala do empirismo inglês. O Locke retoma vários desses elementos na sua tentativa de fundamentar uma epistemologia não em termos aristotélicos. Veja, apenas exemplos. O que foi dito ontem e hoje, expressões usadas pelo professor.
Ideia platônica diferente de ideia dentro do contexto de filosofia da mente. É assentimento. A palavra assentimento foi usada para se referir a implicações da lógica dos estoicos. No final do entendimento do ensaio sobre o entendimento humano, o Locke faz uma divisão da ciência em semiótica, física e prática, que corresponderiam de maneira quase que direta à lógica, à física e à moral dos estoicos. Uma série de argumentações que estão claramente presentes no ensaio tem essa reportagem aos estoicos, inclusive a ética. O Locke tenta fazer elementos, uma certa semelhança entre elementos da ética dos estoicos e a ética dos protestantes. Tá? O que a gente apenas gostaria de deixar indicado é que esse movimento de procura, de pesquisa, numa outra corrente lógica, numa outra corrente de linguagem, que não a platônica, digamos, original, e que não a aristotélica, já está presente no século XVII. Já está? Já está presente no século XVII. Pelo menos no Locke, de maneira bastante clara. Está clara a pergunta? Está claro o que a gente está colocando? Não, está clara a objeção. Está claro o que a gente está colocando? Está claro, mas eu não concordo. E a razão é simples. Tudo bem. Eu não toquei nos assuntos. Os lógicos são os primeiros, os estoicos são os primeiros a pensar uma representação. Tá certo? Eu tenho que ser extremamente simples para que eu pudesse ser entendido. Um dos elementos importantíssimos, era pensar a representação na filosofia estoica. Ora, a representação tal como pensa Locke, é uma representação ligada à filosofia moderna, a uma representação ligada ao cogito. Isso não aparece nos estoicos. Então, embora você tenha elementos que possam pôr em paralelo com o estoicismo, a maneira pela qual o mundo é pensado, a estrutura do mundo, a estrutura das representações são pensadas e por diante, é totalmente diversa. Para Locke, o importante é saber como as ideias se estruturam para dizer o real. Essa não é a questão básica. Na filosofia antiga, você sempre parte do ser para o conhecer. Locke, como bom filósofo moderno, parte do conhecer para o ser. Então, embora você tenha razão em apontar esses paralelismos, eu acredito que o movimento do empirismo inglês, por ser empirismo, justamente, e por se tratar como questão básica a questão do conhecimento, não é isso? Não é uma questão da filosofia antiga. Essa é a minha opinião. Está claro, pelo menos no nosso questionamento, que muitos desses elementos apontados no estoicismo, de uma certa forma, já estão indicados também no Locke. O senhor concorda comigo nisso ou não nisso? Eu concordo que há, vamos supor assim, que há elementos que você pode entrar no paralelismo. Sim. Mas o movimento geral da filosofia de Locke tem nada a ver com os estoicos. E me interessa esse movimento geral e não apontar paralelismos que possam ser, isso é influência histórica, isso não é. De fato, ele leu alguns estoicos romanos, tá? Mas ele não tem nenhuma... O que nos aparenta apenas nós não temos condições, digamos, de argumentar de maneira mais plena, justamente pelo desconhecimento desse panorama estoico, que está sendo uma novidade. Eles não tinham os textos. O senhor disse que os modernos não tinham os textos, é isso? Não, Locke não tinha os textos, nós temos hoje os estoicos. Tá. O que fica mais ou menos claro é que houve no período moderno, com certeza, da parte dos protestantes, principalmente, uma procura de alternativas à escolástica e ao Aristóteles, entendendo a escolástica como sendo a variante aristotélica. E isso inclusive no bojo de guerras, de lutas religiosas. Perfeito? Eu estou de acordo com você, não tem problema nenhum. Mas só que eu estou dizendo o seguinte, existe uma estrutura da lógica que ou ser combatida ou não. Existe uma estrutura da metafísica ou não,
cuja matriz é platônico-aristotélica. E os estoicos estão na margem. Não entra na filosofia contemporânea uma estruturação estoica, desculpe, da filosofia moderna. Nós temos aí posição totalmente divergentes. Eu acho que isso não nos impede de nos escutarem. Tá bom. Não, fale. O que apenas a gente teria dificuldade de argumentar é no seguinte sentido. Talvez o professor possa nos ajudar nesse sentido. Em que medida a lógica estoica ela depende da experiência para se fundamentar? O que fica mais ou menos claro é que a lógica aristotélica ela prescinde muito da experiência. Ela prescinde da experiência. Ou seja, se eu tenho no silogismo clássico, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal, eu não preciso da experiência ou da verificação empírica, vamos dizer assim, para confirmar esse postulado. Então, ela é hipotético-dedutiva, como o professor mencionou, então a experiência fica para um segundo plano. Nos ocorre que, na lógica estoica, nessa fórmula, se P, então, Q, eu tenho que ter resultados da experiência para conformar pelo menos uma dessas palavras, a parte do C, P, verdadeiro, para dar continuidade ao argumento. Veja, a gente volta a fazer essa colocação. Nos ocorre que nessa lógica há um espaço maior para o papel de experiência e aí também se voltaria a questão do empirismo inglês. Mas a gente só queria deixar colocada a questão e o paralelismo. Olha, eu tenho a impressão que a lógica estoica é muito mais distante da experiência do que a lógica aristotélica. O fato de você sentir não é experiência, é muito mais um estado da alma. Eu acho que, do ponto de vista de experiência, isso é imbatível que Aristóteles é melhor, inclusive que o Locke. Ele sabe muito mais coisas do mundo do que o Locke. Veja, a questão do Locke é uma questão do conhecimento. Como é que eu justifico o meu conhecimento? Isso não é questão para um grego, para o medieval. Nós temos aí posição inteiramente divergentes. Acho bom. Certo? Não tem importância. Muito bem, professor. Então, lembramos a todos os presentes que a próxima sexta-feira, agora acertei, dia 2 de dezembro, nós teremos o encontro final de Alexandria a Roma. Então, agora esse caminho para o Império Romano com o próprio curador.